Olá, sou o Paulo Eduardo e mais uma vez estamos chegando aqui para os nossos estudos aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, que prazer te encontrar novamente aqui. É sempre bom saber que você nos acompanha. Espero que você possa estar tirando lições desses estudos conosco. E deixa aí seu joinha, seu comentário. Escreva aí o que você está achando desses estudos. Sua interação ela é muito importante para nós e é por isso que todos os dias eu tiro alguns segundos aqui para pedir a sua interação. Não passe sem deixar aqui um comentário, um joinha que seja para saber que você esteve aqui. Vamos lá para mais um estudo bíblico? Nós estamos aqui já no capítulo 6, onde Paulo está falando sobre a igreja como essa comunidade do amor. Paulo vem falando sobre a forma com que a igreja deve ser essa comunidade terapêutica, que auxilia, que trata aqueles que porventura sejam encontrados em alguma falta. Nós sabemos que estamos neste mundo, estamos expostos ao pecado ainda, nós não estamos no céu, né? Aqui é um terreno onde nós estamos expostos a fraquezas, a quedas, não é? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E Paulo já disse no versículo que nós lemos no último estudo, se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém por acaso vacilar, cair, não é? Isso é algo não premeditado, não planejado, mas alguém por falta de atenção vier a cair, como que deve ser tratado? É isso que Paulo está abordando aqui. Paulo fala que precisa existir um confronto amoroso com tais pessoas. Parte B do versículo 1 diz assim: vós, se alguém, né? Primeiro vamos ler o versículo todo, né? Ele começa dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, aí ele vai dizendo: vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Muitos, lamentavelmente, lançam mão dos erros de outros irmãos, usando dessas ocasiões para, de certa forma, insultá-los, atingi-los, com uma linguagem rude, censurada, aproveitando, não é, a falha do outro. E Paulo traz algumas exortações dessa passagem que nós lemos aqui, como agir. Primeira coisa que Paulo diz é quem deve ser aqueles que vão lidar com aqueles que caem. O texto diz: os crentes espirituais. Quem são os crentes espirituais? Aqueles que andam no Espírito, aqueles que produzem o fruto do Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito. Esses estão aptos para tratar com aqueles que caíram. Esses devem tomar a iniciativa de cuidar daqueles que foram surpreendidos em pecado. Eu volto a dizer, aqueles que foram surpreendidos em pecados. Nós não estamos falando em uma pessoa que se entrega ao pecado, uma pessoa que está deliberadamente pecando, sem se preocupar, não é, premeditando o pecado, se entrega ao pecado. Estamos falando daquele que foi surpreendido em algum pecado, alguma falha. Os crentes espirituais, que Paulo diz aqui, e é importante fazer uma observação, Paulo não está dando aqui um tom de elite para esses, como se os crentes espirituais fosse uma casta de pessoas mais importantes na igreja. Até porque todos os crentes devem e podem ser espirituais. Não é que existe alguns melhores ou mais importantes do que os outros. Mas o contexto aqui mostra que Paulo está mais preocupado com quem vai lidar com aquele caído do que com a própria pessoa que resvalou o pé. Sabe, uma pessoa que vai lidar com uma disciplina fora da total dependência do Senhor pode causar mais dano
mais doença do que cura. E olhando esse texto com bastante atenção, você vai entender a preocupação disso aqui. Paulo dedica ao caso do pecado aqui, você vai ver nesse texto, somente o primeiro terço do versículo 1, o caso do pecado. E os 2 terços seguintes e os 4 versículos restantes, Paulo vai falar só com aqueles que corrigem o que errou. Para você ver a importância que Paulo dá àqueles que tratam o pecado. O apóstolo se preocupa mais com os exortadores do que com os pegos em falhas. São os primeiros que podem tornar um caso ainda mais problemático, bem pior do que a falta cometida. Eu sempre gosto de olhar isso aqui e durante toda a minha vida eu me preocupo muito com isso. As pessoas, friamente, carnalmente, quando vê alguém falhando, quer tomar certas decisões e atitudes que deixam aquela situação pior do que a própria situação causada pelo pecado. E Paulo demonstra essa preocupação. Cuidado com tratar, cuidado como você vai lidar com essa situação. O que deve ser feito com aqueles que caem? A única maneira de levantar aqueles que caíram no pecado, e Paulo disse, é a confrontação, é corrigindo. Corrigio é o termo que Paulo usa aqui. Põe em ordem, restaura a condição. A correção, ela tem um objetivo, a restauração. E não é um ato qualquer, mas é um procedimento persistente, não é? É algo que deve ser exercitado, vivido. O fiel que caiu é como aquele osso fraturado no corpo que precisa ser restaurado. E essa deve ser a pauta do coração daquele que corrige. Ao tratar alguém que peca, que falha, não é apontar os erros só para deixá-lo ainda mais sofrido, não, mas é com amor para que ele possa ser restaurado. Não é? Paulo não põe ênfase no castigo do faltoso, mas na cura, na correção, não numa pena, mas numa restauração. Essa confrontação, essa correção, ela precisa passar por um confronto necessário. A igreja precisa ser essa comunidade de confrontação. É por isso que precisa ser pregado sobre o pecado, sobre a santidade, sobre a obediência, precisa ser falado. Não podemos negligenciar esse fato e achar que a igreja é um lugar apenas de passar a mão na cabeça. E a pessoa pecou, falhou, tá longe, deixa lá e vai só, como eu posso dizer, amaciando o ego, não é? Não, ela precisa ser confrontada no pecado, embora que não goste. Mas isso é bom, porque qual é o objetivo? A restauração, a cura, o crescimento. A igreja precisa viver isso. A igreja precisa ser intolerante ao pecado, mas compassivo com o pecador, com o espírito de restauração, com amor. Eu vou parar esse vídeo aqui e nós vamos seguir no próximo estudo falando sobre esse processo de restauração daquele que foi surpreendido em alguma falha. Olhando aqui na palavra de Deus, que Deus nos dê esse espírito de brandura, de amor, homens e mulheres espirituais, para tratar aqueles que falham, sabendo que em nada somos melhores do que ninguém, não é? Deus te abençoe. Espero você no próximo encontro, aqui no canal Minuto Missionário.